A gente vê narradores de futebol, você tratou futebol aí como um péssimo exemplo, né? O pessoal que assiste futebol mais tóxico. Mas, assim, por exemplo, tem momentos que o narrador não esquece. De repente, narrar uma final de algum campeonato, né? O Galvão sempre fala que a final da Copa de 94 para ele é um dos grandes momentos da carreira dele, ter narrado. E você, qual é o grande momento que você, ou os grandes momentos que você destacaria da sua carreira? Narrar, qual foi o momento ali que foi mais emocionante? E eu queria que você contasse um pouquinho também como é que é narrar que são duas equipes que estão atirando. Deu um tiro ali, já morreu, tem que esperar o cara, tem que voltar à próxima rodada. Então tem essa tática também de um cara. Counter-Strike, né? Um cara meio suicida, vai lá e vê onde é que tá todo mundo, morreu por isso, enfim. Mas queria que você contasse primeiro os momentos e depois um pouquinho, sei lá, como é que é narrar, se você usa de técnica, de repente, como é que você faz o seu trabalho. Essa segunda parte é até interessante porque eu tive jogos com regras diferentes, né? Na minha vida que eu narrei vários outros jogos também, inclusive de luta. Mas a primeira parte, momentos mais importantes, assim, emocionantes, obviamente foi a Pro League de São Paulo em 2017, onde a gente teve o time da Black Dragons vencendo a Penta, e a Penta era o time imbatível, né? Era o time que ninguém... A Astralis do CSGO, vamos dizer assim, que perdeu algumas ultimamente, mas continua sendo o grande exemplo do CSGO, né? A Penta era esse time, né? Então ninguém batia, ninguém vencia, tanto que a Black Dragons também foi na Pro League de Katowice e chegou na final e tomou um cacete da Penta. Então a gente tinha esse time como o time a ser batido. E foi em São Paulo, e também foi na época onde a Ubisoft gravou comigo um documentário que saiu até inclusive na E3. Eu fiquei, caraca, eu apareci na E3, desculpa aí, gente. E contando um pouquinho, né, da minha história e tal. Esse momento foi muito louco, porque eu tava numa situação onde o meu psicológico estava muito abalado. Por tudo que eu tinha passado, por tudo que eu passei, por todas as humilhações, o preconceito, até da família, porque eu imagino um cara de 30 anos largando a sua carreira para ir trabalhar nesse mundo de videogame, né? Então era muito louco isso. Então veio tudo à tona nesse dia, na semifinal da Black Dragons contra a Penta, quando eles venceram. Porque tava tudo muito aflorado, porque dias antes eu tava gravando e contando a minha história, então eu tava lembrando de tudo que tava acontecendo e aonde eu cheguei. E aquilo foi o dia. Eu quase quebrei um mindinho, que eu dei um soco da mesa. Eu tava liberando emoção, eu tava liberando raiva, eu tava liberando frustração, eu tava liberando alegria, eu tava liberando todos os sentimentos que eu tinha dentro de mim. Eu sempre fui um cara muito explosivo, um cara muito emocional. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo, assim, eu não sou o melhor exemplo de pessoa, entendeu? E eu sempre falo com todo mundo que, assim, eu acho ainda muito estranho as pessoas me considerarem um ídolo, uma representação, um embaixador e tudo mais. Porque eu só quero que as pessoas respeitem o meu trabalho. É só isso. Eu não quero que elas me veem como ídolo. Porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tenho os meus defeitos. E esse dia foi isso. Eu mostrei quem era o André e não o Merigene, né? Eu mostrei que eu era o torcedor, que eu era aquele cara que estava do lado deles. Então eu extravasei todo o meu sentimento. Então realmente aquele dia foi um dos dias mais importantes da minha vida nessa minha carreira. Obviamente teve a Pro League do Rio também, que a gente fez o maior evento de Rainbow Six, onde a FaZe foi pra final, foi vice-campeã, mas foi tipo um desempenho maravilhoso. Atlantic City foi pelo título, obviamente, mas o dia em si foi mais importante porque foi o dia que eu disse que minha esposa estava grávida, ninguém sabia, eu falei ao vivo, e todo mundo, tipo, até a produção que estava atrás das câmeras abriu o olho assim, quê? Tipo, ninguém Que sabia. demais. Muito E ela bom. tava, acho que uns 2, 3 meses grávida, aí eu falei nesse dia também. Prometi que ia raspar a cabeça porque a Liquid foi campeã e demorei quase 6 meses pra fazer isso. A galera cobra, né? Nossa, cobrou demais. Já tava na hora de raspar, porque, ó, cabelo não cresce mais não, viu? Cabelo não cresce mais. E, então, assim, teve vários momentos, né? Vários momentos legais, importantes nesse sentido. Atlantic City foi, como eu falei, foi mais importante porque a Liquid foi campeã e a gente mostrou pro mundo de que a gente realmente era capaz. A gente sempre chegava ali, né?
Era sempre semifinal, final, semifinal, final, e nunca ganhava. E aí a Liquid foi lá e ganhou e mostrou, inclusive ganhando da Penta, né? A gente meio que é Nemesis, né, é o Nemesis da Penta, que é a atual G2 também, que também perdeu pra gente ano passado do Invitational, com o time da Ninjas e Pijamas, né? Então, eles não conseguem jogar contra brasileiro. Impressionante. Sofrem muito. Que bom. Então, teve esses momentos importantes. Obviamente, a NiP chegando na final do Invitational ano passado, que é o grande campeonato, né? O campeonato mais importante do Rainbow Six. Então, esses momentos realmente foram os momentos que marcaram muito. Enquanto, em relação ao jogo, a técnica, a utilização o que eu utilizo, né, para narração, principalmente as inspirações, né? Everaldo é inspiração, Galvão é inspiração. Antigamente, né, antes de eu criar minha própria identidade, e é uma coisa que eu falo para todo narrador também: crie sua própria identidade, não tente ser outro narrador. Mas no início eu não tinha isso em mente, né? Então eu usava muito bordão do Galvão, do Everaldo, que eu sempre assisti futebol americano, então eu sempre gostava muito dele, sempre fui muito fã. Então eu sempre usava bordões de outros narradores. Hoje em dia eu sou um cara que tento estudar e ver o que eu posso usar do jogo para utilizar isso dentro da narração e causar momentos divertidos e emocionantes ao mesmo tempo, né? Então, antigamente eu falava, teste para cardíaco, do Galvão, né? Eu já cheguei a falar, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Tipo, são coisas naturais, né? Que você ouve o Galvão, eu ouço o Galvão desde moleque, né? Então, eram coisas naturais que saíam. Mas, assim, no geral é muito louco, porque no Battlefield 4, por exemplo, você morria e nascia, morria e nascia, morria e nascia, morria e nascia. Não tem esse lance de morrer e ter que esperar outra rodada. Eram 20 minutos você narrando sem respirar. E a galera do chat falava, respira, Merigene. Porque era muito frenético o jogo. E naquela época era totalmente diferente do que é hoje em dia. Tem a pausa, você consegue dosar melhor a voz. Eu fui aprendendo com o tempo, com conselhos de outras pessoas e estudando também como narrar. Hoje em dia eu fico bem mais tempo sentado, mas que obviamente eu comecei narrando sentado, mas quando tem campeonato importante, jogos importantes, eu fico em pé porque você aumenta a quantidade de ar que você pode respirar, porque o pulmão não fica comprimido quando você está sentado. Eu como muita maçã porque é adstringente, ela limpa as cordas vocais. Então tudo isso a gente utiliza dentro da narração. O exercício que eu faço com a voz e com a língua para destravar ela no momento da narração, as coisas que a gente não pode comer ou beber antes de um jogo, porque causa azia, refluxo. Então tudo isso é diferente. Principalmente para um jogo como Rainbow Six, que é muito dosado. A galera que tá começando agora quer hypar do início ao fim. E eu entendo, porque quando eu cheguei no Rainbow Six, eu tinha aquela energia do Battlefield. Então eu hypava do começo ao fim, mas o jogo era lento. E eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir hypar um negócio desse? Então com o tempo você vai aprendendo, né? Que o jogador foi eliminado, mas você pode criar uma história. Você pode até contar o que pode acontecer na próxima rodada. Então você cria aquele suspense. E é basicamente assim que funciona uma narração, né? Você tem que contar muito mais uma história do que você ficar narrando kill feed. Fulaninho morreu pra fulano, não sei o quê. Não, você tem que comentar. E agora? O que pode acontecer? A gente tá no corredor, tá fechado, não tem ninguém atrás. Mas de repente pode ter um jogador tentando fazer a volta no mapa pra surpreender ele. E ele tá sozinho contra 3 agora. Dramática a situação dele. Então a gente começa a contar a história, né? A gente não fica mais... E olha lá, hein, ó, pode matar. Não vai matar. Matou fulano, matou Beltrano. Isso tá todo mundo vendo. Você não precisa falar isso, né?